Essa é a terceira aula prática do curso de Métodos Computacionais em Engenharia Mecânica e nessa aula nós vamos começar a olhar a programação em Fortran e como ela é feita. Na aula passada nós fizemos alguns exemplos só para ter uma visão inicial de como a linguagem funciona, mas agora vamos entrar em alguns detalhes. A programação em Fortran ela é capaz de gerar 4 tipos de arquivos diferentes no mínimo, tá? Mas desses 4 arquivos, nós somos responsáveis apenas por criar um, que é justamente o código-fonte. O código-fonte ele contém as instruções que nós passamos para o computador de uma forma que nós consigamos ler, certo? E esse arquivo ele possui, nesse caso, extensão .f90. Então a nossa responsabilidade como programadores é produzir esse código para podermos entregar para o compilador. O que o compilador ele vai fazer? Ele vai interpretar esse resultado e traduzi-lo para uma linguagem compreensível pela máquina, para que o computador possa fazer os cálculos que nós desejamos. Isso é feito em algumas etapas. Por exemplo, primeiramente ele vai fazer essa tradução, ou seja, ele vai gerar o objeto, que é um arquivo com extensão .o, e ele também pode criar um módulo, que na linguagem Fortran tem extensão .mod. Nós vamos ver uma aula específica sobre módulos, mas o que a gente precisa saber agora é que esses arquivos eles podem ou não podem existir dependendo do programa que você está fazendo. E por fim nós temos o executável, que é o programa que nós mandamos o computador rodar. Do jeito que a gente compilou o código Fortran na última aula, nós pulamos do F90 direto para o executável. Mas nessa aula nós vamos ver que nós podemos incluir uma etapa intermediária para gerar o objeto .o. Formalmente isso é mais recomendado, mas não é obrigatório fazer isso. Nós podemos ir direto para a geração do executável se assim nós quisermos. Agora vamos ver com calma um exemplo aqui, que é o exemplo do Hello World. Quem já viu programação sabe que em qualquer linguagem que se aprende, o primeiro programa que se escreve é o Hello World. Então vamos ver a estrutura desse programa na linguagem Fortran. O programa Hello World em Fortran ele possui essas 4 linhas. Vamos olhar elas em detalhe. Então aqui temos o nosso programa Hello World com as nossas 4 linhas. E a primeira coisa que nós destacamos é o seguinte: são os comandos program e end program. Esses são os comandos que delimitam o começo e o final de um programa, e eles são de uso obrigatório. Se você não colocar um ou outro comando, ou os dois, você pode ter certeza que o compilador ele vai te entregar alguma mensagem de erro. Agora um detalhe interessante é o seguinte: depois que você escreve program, você precisa dar um nome para o seu programa, para o seu código-fonte. Aqui eu estou dando esse nome de hello. Agora, no end program, no final do programa, quando você escreve esse comando, a inclusão do nome aqui ela é opcional. Geralmente em programação, quando você tem algum comando aqui e colocado entre colchetes, geralmente quer dizer que a adição dessa informação aqui ela é opcional. Então eu poderia escrever esse programa usando program hello, botar os comandos, depois só end program e o compilador aceita sem problema nenhum. Porém, é uma boa prática colocar o nome ao final do programa. Em seguida nós temos o comando implicit none. O implicit none ele é o primeiro comando que você coloca no código-fonte depois do program e do end program. O uso desse comando implicit none não é obrigatório, mas ele é extremamente recomendado. O que esse comando quer dizer? Das versões mais antigas do Fortran até hoje, ele por padrão ele já vem com várias variáveis já definidas. E de acordo com a primeira letra da variável que você seleciona, o Fortran ele já assume que essa variável ela é uma variável inteira, ou uma variável de ponto flutuante, ou uma variável de string, etc. E isso amarra muito a gente. Na maioria das vezes nós queremos ter liberdade para dar o nome que nós quisermos para as nossas variáveis. Então quando nós dizemos para o programa implicit none, nós estamos varrendo para fora todas essas variáveis implícitas que já vêm pré-definidas, e aí nós ficamos livres para dar qualquer nome para qualquer tipo de variável que nós quisermos. Então, nesse programa e em todos os programas que a gente desenvolver aqui nesse curso, nós vamos usar o comando implicit none. Mas se vocês encontrarem algum código sem esse comando, vocês podem ter certeza que não tem nada de errado e provavelmente vocês vão encontrar algumas variáveis que não vão estar explicitamente declaradas, porque elas já são implicitamente declaradas. Em terceiro lugar, nós vemos o comando que escreve de fato
a nossa frase Hello World na tela. No Fortran nós fazemos isso com o comando write. E ele tem uma sintaxe bem simples de entender. E a sintaxe dele é dada nesses dois asteriscos aqui, certo? O primeiro asterisco, ele diz respeito ao seguinte, onde você vai escrever. Então, quando você coloca asterisco, você está querendo dizer que quer escrever na tela. Existem formas de escrever em outros lugares, como por exemplo em um arquivo de texto. Nós vamos ver isso lá para frente. Já o segundo espaço, ele diz respeito à formatação do dado que você está colocando. E quando eu incluo asterisco nessa opção, eu estou dizendo para ele que eu não quero formatação, eu quero o dado cru. Mas eu posso, por exemplo, escolher formatações definindo quantidade de casas antes da vírgula, quantidade de casas depois da vírgula, se eu quero notação científica, exponencial e etc. Existe também uma alternativa para poder escrever na tela, que é o comando print, que possui essa sintaxe aqui. Você poderia escrever print, asterisco, vírgula, hello world. Mas esse comando ele tem ficado obsoleto e dependendo da versão do Fortran, ele pode até te dar um warning, não necessariamente uma mensagem de erro, mas um aviso, dizendo que essa função está obsoleta, ou mesmo em alguns compiladores em particular, você pode até ter casos onde esse comando nem é executado. O computador passa direto por ele. Então ele não é mais recomendado, mas se você olhar códigos antigos, você pode acabar encontrando ele. Então vamos ver como é que a gente faria esse programa aqui. Então agora nós estamos na nossa máquina virtual e vamos fazer o nosso programa. Vamos escrever aqui o nosso código. Primeiro de tudo eu vou salvar o meu documento já com o nome que eu quero. E eu vou dar para ele o nome de hello.f90. Pronto, ele já está salvo. E eu vou escrever os meus comandos agora. Program hello. Depois eu boto end program, mas por uma questão de boa prática eu vou botar também o hello aqui. E em seguida eu faço aqui implicit none. E eu escrevo o meu comando write asterisco, vírgula, asterisco hello world. Se vocês quiserem ser mais rigorosos, vocês podem usar essa sintaxe aqui, mas o resultado vai ser o mesmo. Você pode usar isso aqui, unit igual a asterisco e fmt igual a asterisco. Assim fica mais fácil até para decorar o que cada item significa. Você tem unit, que é a unidade onde você está escrevendo, no caso asterisco significa a tela, e fmt diz respeito ao formato. Então agora eu salvei o meu código e eu vou vir aqui e rodar gfortran hello. Ele não me deu nenhuma mensagem de erro e agora eu vou rodar o meu arquivo executável padrão, que é o a.out. E aqui eu tenho a minha tela Hello World. Então esse aqui é o Hello World executado no Fortran. Agora, depois de ter rodado esse primeiro programa, vamos fazer alguns comentários. Primeiro, ao contrário da grande maioria das linguagens de programação, o Fortran ele não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Então, se você declarar A minúsculo e depois você declarar A maiúsculo, ele vai dizer que você declarou a mesma variável duas vezes. Então, você precisa tomar cuidado com isso, porque isso geralmente não costuma ser um problema em outras linguagens, como C, Python, etc. Segundo comentário, todas as variáveis têm que ser declaradas porque nós usamos o comando implicit none. Então, se você não declarar a variável, em algum momento você chamar ela no código, o Fortran com certeza vai te retornar uma mensagem de erro. E por fim, vamos ver um aspecto interessante que é muito usado no Fortran, sobretudo em programas mais antigos ou em bibliotecas numéricas, é que as linhas dos códigos podem ser associadas a um rótulo, que a gente chama de label. E associado a esse label, nós podemos usar alguns comandos opcionais. O mais famoso de todos, que está presente em algumas linguagens, é o goTo, ou seja, nós podemos forçar o código a executar o programa a partir de uma certa linha. Nós podemos também usar o comando stop, que ele encerra a execução do código, ou seja, se eu, por exemplo, encontrar algum erro, e aí eu preciso avisar o programador e encerrar o código, porque dali para frente não vai produzir mais nada de útil. Eu boto esse stop aqui e o programa para. Eu posso mandar pausar a execução, ou seja, ele para e espera você, por exemplo, dar Enter para continuar a execução, mas esse comando em particular ele tem ficado obsoleto. De novo, alguns compiladores eles ignoram esse comando completamente. E por fim nós temos o continue, que manda o código continuar a execução. Esse continue ele é um pouco esquisito, você pode achar que ele não tem sentido, mas você vai perceber que
o continue ele pode ser usado, ele geralmente é usado muito em combinação com o goTo. Vamos ver um exemplo disso. Temos aqui um novo Hello World, ok? Só que nós temos uma diferença do seguinte, eu botei aqui a nossa frase Hello World, como nós colocamos no último código, mas eu fiz o seguinte, eu botei um goTo 20 antes. E o que o compilador vai entender desse comando aqui? Ele vai entender, mova a execução do código para a linha com rótulo 20, ignorando os demais comandos no meio do caminho. Esse primeiro Hello World aqui vai ser ignorado. E aí ele vai continuar daqui, porque a execução vai ser enviada para cá e ele vai ler o seguinte comando, continue com a execução dos comandos a seguir e encerre o programa, porque eu botei aqui um stop. Vamos ver como é que isso vai ficar no nosso código. Aqui eu vou simplesmente começar um novo programa, vou chamar ele de Hello2. E eu vou escrever de novo o programa completo. Programa Hello2, end program Hello2, implicit none, write goTo 20, aqui eu vou botar o comando que vai ser ignorado, certo? Write, vou botar o unit aqui só para vocês se acostumarem, hello world, e aqui eu vou botar a linha 20, continue, e aqui eu vou botar um outro write, eu vou botar hello again world. E aqui depois eu vou botar um comando stop. O que vai acontecer é que essa primeira frase ela não vai ser escrita na tela, mas essa segunda ela vai. E nós vamos ver isso aqui. gfortran hello2. E quando eu executar, acontece exatamente esse resultado esperado. A primeira frase não foi escrita. E repare que depois desse stop, nada mais ele é executado. Então se eu pegar esse comando aqui e botar aqui de novo depois do stop, isso aqui não está no exemplo, mas é legal para vocês verem. Eu vou botar hello once again, mais uma vez. Se eu executar o código, de novo, ele não escreveu, porque ele chegou nesse stop aqui e ele encerrou a execução do programa. Então daqui para baixo nada mais aparece na tela. Okay? Um último comentário aqui é sobre indentação. Vocês devem estar reparando que entre o program e o end program, todos os comandos eles estão aqui com dois espaços. Quando você dá esse espaçamento à frente, você está fazendo uma coisa chamada indentação do código. O Fortran ele não reconhece indentação. Se eu quiser escrever o código assim, não tem problema nenhum, mas vai ficar uma zona. Então, quando nós abrimos um bloco de comando, nós vamos dar uma indentação aqui, por exemplo, com 2 espaços, mas você pode usar tab, pode usar 1 espaço, 4 espaços, quantos você quiser. É só uma questão de organização para você, não para o computador, ok? Agora, vamos ver aqui como é que é a regra de compilação formal do Fortran. Nós geralmente escrevemos o código, como nós fizemos com os exemplos até aqui, e formalmente nós temos que gerar o objeto para depois gerar o executável e rodar. Ok? Então nós temos aqui o nosso exemplo, certo? O nosso primeiro Hello World. E aí nós geralmente escrevemos gfortran hello.f90, damos enter e depois executamos. Agora nós podemos fazer isso de uma forma um pouco mais correta, que é primeiro compilar e gerar o objeto, fazendo gfortran hello.f90 -c, ou seja, só compilar e gerar o objeto. E depois nós podemos pegar esse objeto e gerar o executável. E aqui tem um aspecto interessante. Eu posso dizer qual é o nome que eu quero dar para o executável. Vamos ver como é que isso vai ficar. Vamos voltar aqui para o nosso programa. Eu estou aqui com a minha pasta. Repare que não tem nenhum executável além do a.out, que é o executável padrão que o Fortran cria. Então eu vou escrever gfortran hello2, por exemplo, certo? E vou botar -c. Repara que ele compilou, ele não deu nenhuma mensagem de erro, e aqui apareceu um hello2.o, ou seja, ele criou o objeto para mim. Se eu tentar abrir esse documento, nós vamos ver que ele é incompreensível, ele é um documento ilegível para nós. Nós podemos ver isso através desse comando aqui, cat hello2.o. cat é um comando do Linux que se manda escrever no terminal o que está dentro do arquivo. E aí nós vemos que não dá para ver, não dá para entender praticamente nada do que está aqui dentro. Ok?
Então vamos apertar Ctrl L para limpar a tela, ls para ver o que tem na pasta, e vamos agora gerar o executável do nosso programa. Então vamos pegar gfortran, só que dessa vez nós queremos mexer não no F90, mas no ponto O. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar o objeto, -O, para gerar o executável. E vamos supor que eu queira chamar ele de hello2. Ok? Se eu der o comando e depois der ls, repara que apareceu aqui um executável chamado hello2. E aí eu posso rodar ele e nós vamos ver que ele tem o mesmo resultado do programa que nós fizemos anteriormente. Então, essa é a forma de compilação formal em linguagem Fortran. E aqui nós temos uma figura mostrando como ficaria esse resultado. Agora, o que aconteceria se nós tivéssemos vários códigos? É perfeitamente normal que nós tenhamos um problema computacional que tenha sido dividido em vários códigos-fontes diferentes. Então, nós podemos ter programa 1, programa 2, programa 3, etc. Nós vamos ver isso no caso de funções de subrotina, que vai ser um assunto das próximas aulas. Nesse caso, basta apenas botar a lista dos programas e depois botar o -C ou o -O, dependendo de se você estiver gerando o objeto ou o executável. Então, não muda nada, é só ao invés de você botar um código, você botar todos que você quer compilar ou combinar no executável. Além disso, nós podemos incluir algumas flags, que são instruções adicionais para a compilação, que nós vamos entrar em detalhe também mais para a parte final do curso. E nós podemos simplificar todo esse processo, que vai ser um dos últimos tópicos desse curso, que é a criação de makefiles. Makefile é uma possibilidade que é dada para a gente pelo terminal do Linux, onde nós podemos criar programinhas que automatizam a compilação do código. Para esses programas que nós estamos vendo aqui na disciplina, pode parecer um pouco de preciosismo, mas quando vocês estiverem trabalhando com programas maiores ou com programas que precisam de regras de compilação um pouco mais chatas, nós podemos deixar tudo isso já organizado num arquivo e aí é só escrever make na tela e ele já vai compilar tudo sozinho. No final do curso a gente vai ver um exemplo de como isso funciona. Mas por enquanto nós vamos nos ater a casos de compilação bem mais simples. Agora vamos entrar no detalhe da manipulação de variáveis. Quais são as variáveis possíveis no Fortran? O Fortran, de um modo geral, ele trabalha com 5 tipos de variáveis. Nós temos as variáveis inteiras, que são declaradas como integer, que são números inteiros. Então temos esses valores possíveis aqui, onde n aqui no caso é o número de bits da máquina, como a gente já viu na aula de representação finita de números. Nós temos a variável de ponto flutuante, e aqui nós podemos dar para essa variável a precisão simples, a dupla ou estendida, então nós podemos dar 32, 64 bits ou até 128, embora isso não seja muito usado. Nós podemos usar números complexos, e por fim nós temos o string, que é a variável associada a textos e caracteres, e por último, a booleana, que é uma variável lógica que assume 2 valores possíveis, true ou false. O true e false no Fortran é dado dessa forma, ponto true, ponto, e ponto false, ponto. Essas palavras elas podem ser escritas tanto em maiúsculas quanto em minúsculas, porque, novamente, o Fortran não faz distinção entre elas. Então aqui temos um exemplo simples de como nós poderíamos declarar essas variáveis. Por exemplo, se quiséssemos declarar um inteiro, nós declararíamos integer i. Agora, você pode, entre o tipo da variável e o nome da variável, você pode botar um espaço ou você pode botar 2 pontos 2 vezes, tá? É um uso opcional, eu costumo usar, mas se você não quiser usar não tem problema nenhum. Aqui nós temos uma variável de ponto flutuante, real, e aqui no caso a variável é chamada a. Esse 8 aqui está dizendo o seguinte, nós estamos usando precisão dupla, então se eu quiser declarar uma variável de precisão dupla, eu boto real 8. Nós podemos botar real 4 para precisão simples e real 16 para precisão estendida. Ok? E se você tiver várias variáveis, é só você separá-las por vírgula. Então, se eu quiser declarar 3 variáveis A, B e C com tipo real 8, nós podemos botar real 8, dos pontos, A, B, C, D, quanto você quiser. Já o string, que eu declarei aqui como um character, no Fortran você precisa declarar quantas posições vai ter essa variável. Aqui no caso nós temos um string com 13 posições, que são as posições necessárias para eu escrever Hello World. E como na maioria das linguagens, uma string precisa ser colocada entre aspas. O Fortran geralmente não faz muita distinção entre aspas simples e aspas duplas. A única coisa que ele pede é que se você usar aspas duplas para abrir a string, você use aspas duplas para fechar, e
o mesmo com aspas simples. E por fim eu posso botar uma variável booleana aqui, que é no Fortran chamada de logical, onde eu tenho um exemplo aqui onde eu digo que uma variável bool é igual a .true. E eu escrevo essas variáveis na tela sem problema nenhum. Por fim, o último detalhe é como você escreve variáveis de precisão dupla no Fortran. Vamos supor que eu tenho uma variável A e eu quero dizer que ela é igual a 1. Eu não vou escrever só que A é igual a 1 ponto. Eu vou escrever que A é igual a 1 ponto D0. Se eu quisesse escrever 100, eu poderia escrever 100.d0 ou eu poderia escrever 1.d2. Assim como nós vimos na última aula quando fizemos aquele exemplinho com a potenciação e a radiciação, certo? Nós vamos ver isso com mais detalhe na prática mesmo. Então não precisa ficar se atendo a uma regra aqui para decorar. É mais fácil compreender isso programando na prática. Em seguida, operações aritméticas. Como nós fazemos essas operações no Fortran? Da forma mais direta possível. Por padrão, o Fortran já vem com 5 operações que nós podemos fazer. A adição com sinal de mais, subtração com sinal de menos, multiplicação com sinal de asterisco, divisão com uma barra e a potenciação que é feita com 2 asteriscos. Se você quiser elevar 2 ao quadrado, você escreve 2.d0, asterisco, asterisco, 2.d0. Se você quiser fazer uma variável, chapéu, outra variável, como você faria, por exemplo, no Python, no MATLAB, não vai dar certo, ele vai dar erro. Tá? E as operações elas sempre podem ser agrupadas entre parênteses. Então nós temos aqui um exemplozinho simples com o teorema de Pitágoras, onde nós pegamos os lados dos catetos, certo? Um cateto com o lado 3 e um cateto com o lado 4. Elevamos esses números ao quadrado, ok? E calculamos a hipotenusa. Então, nós temos aqui a ao quadrado mais b ao quadrado e eu tirei a raiz fazendo o quê? Elevando a 0,5, elevando a meio. Aqui eu poderia ter escrito 5.d menos 1 se eu quisesse. E aí eu escrevo na tela A, B e C sem problema nenhum. Um outro tópico importante que nós precisamos ver é a entrada e a saída de dados. Como é que nós fazemos o Fortran ler um dado da tela ou ler de um arquivo? E assim como nós usamos o comando write, nós podemos usar o comando read. E aí o read ele tem essa sintaxe aqui muito parecida com a do write. Você tem o read, ele recebe 2 argumentos e depois você dá uma lista de variáveis. E o que o read ele compreende? Primeiro, da onde ele vai ler? Da tela ou de um arquivo? E aqui, assim como no write, se eu botar aqui asterisco, ele vai ler da tela, ele vai esperar que o usuário coloque a informação na tela. E no segundo argumento, ele vai pedir o formato de leitura. Então, se vai ler com quantas casas decimais você vai ler e etc. Por fim, nós vamos entregar a lista de variáveis que vão receber os valores lidos. Então, temos um exemplo aqui. Um read nessa forma para A1, A2 e A3, ele vai dizer para o computador o seguinte: leia 3 valores da tela, sem formatação, e associe as variáveis A1, A2 e A3. E o mesmo processo acontece para o write, como nós já vimos. Agora, como é que nós explicamos que no lugar do asterisco nós queremos, por exemplo, ler de um arquivo? Nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que criar esse arquivo, usando um comando específico do Fortran para isso, que nós vamos ver, associar ele a uma unidade. Lembra lá do goto, do continue, que tinha um label ou uma unidade? Nós vamos associar a uma unidade e depois nós vamos ler e escrever no dado. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar esse programa bem simples aqui. Nós temos um programa onde nós temos uma variável a igual a 1 e nós queremos escrever ela num arquivo, por exemplo, chamado in.dat. Vamos ver como é que isso aqui ficaria. Vamos criar aqui um novo programa. Vamos salvá-lo como escrever.f90. E eu vou pegar e escrever o seguinte código: program, escrever, end program, escrever. Eu vou botar aqui implicit none, certo? E eu vou declarar minha variável aqui, real8a. Eu vou dizer que ela é igual a 1. Um detalhe importante é o seguinte: no Fortran, você só pode começar o programa de fato, ou seja, você só pode começar a atribuir valores para as variáveis depois que você declarar todas as variáveis. Você não pode declarar variáveis no meio do programa. Tá? E agora nós vamos fazer o seguinte: nós queremos escrever, e se nós quiséssemos escrever na tela, nós faríamos isso aqui, unit com asterisco,
fmt igual a asterisco A, certo? E aí nosso trabalho estaria terminado. Mas vamos supor que nós queremos escrever ele num arquivo. Então para isso nós vamos fazer open, vou escrever uma unidade aqui para esse open, e eu vou colocar aqui o valor de 10. Você pode colocar qualquer valor entre 10 e 99, por exemplo, mas não use nenhum valor abaixo de 10, porque começa a bagunçar com configurações internas do Fortran e você vai acabar se arrependendo. Depois que eu abrir a unidade 10, eu vou dizer, essa unidade 10 ela vai estar associada a um arquivo. E aí eu vou chamar esse arquivo de in.dat. Essa é a sintaxe mínima que esse comando exige. E aí eu posso vir aqui no write, em vez de botar unit asterisco, eu boto unit igual a 10. E por fim, é uma boa prática eu fechar esse arquivo que eu abri. Então vou botar close unit 10. Depois que eu fecho, eu poderia abrir um outro arquivo usando essa mesma unidade. O que eu não posso fazer é ficar com essa unidade aberta para dois arquivos. Okay? Então você pode reutilizar ela se for necessário, desde que você feche o arquivo que estava usando ela. Vamos executar esse programa aqui para ver o que vai acontecer. Gfortran, vamos usar a notação, vamos usar a sintaxe completa. Escrever.f90-c, gfortran escrever.o-o, e eu vou dar o nome escrever também, para ficar mais simples. Quando eu mandar ele rodar esse programa, não apareceu nada na minha tela. Mas por que não apareceu nada na minha tela? Porque eu não falei para escrever na tela, falei para escrever num arquivo. Então se eu der ls, eu vou ver que eu tenho aqui agora um programa in.dat. Se eu escrever cat in.dat, ele mostra aqui o meu resultado. Então eu armazenei esse resultado. Tudo bem? Então aqui tem a explicação do que a gente está fazendo. Associe um arquivo a uma unidade, certo? Então nós podemos pensar nisso aqui como uma função injetiva, então é 1 para 1. Uma unidade está associada a um arquivo e vice-versa. E então escrevemos no arquivo associado à unidade 10 o conteúdo da variável A sem formatação. E por fim, por boa prática, nós fechamos a unidade desassociando ela do arquivo. Ok? Então nós temos esse comando genérico open e nós usamos esse exemplo aqui, certo? Nós temos uma lista associada a unit 10 e um arquivo file associado a imp.dat. Agora, nós temos alguns comandos adicionais que nós podemos colocar nesse open ou nesse open que vale a pena ser apresentados aqui. Nós temos, por exemplo, 4 opções para um comando status. O que isso quer dizer? Eu posso abrir um arquivo já informando para o Fortran o comando old, por exemplo. Se eu disser que status é igual a old, eu estou dizendo para o Fortran o seguinte, esse arquivo ele já existe. Então o que o Fortran ele vai fazer? Se ele não encontrar o meu arquivo lá, ele vai dar um erro. Da mesma forma, eu posso dizer que o meu arquivo é new. Então eu estou dizendo para ele o seguinte, o arquivo ele não pode existir de antemão. E aí se ele for tentar rodar e encontrar um arquivo lá, ele vai dar um erro. Por fim, eu posso dizer que eu tenho um arquivo chamado replace, ou seja, tanto faz, se você encontrar ele já criado, deleta e faz outro. Essa é a função default, se você não colocar nada, ele assume replace. E por fim, nós temos a opção scratch, que ele deleta o arquivo após o comando close. Ou seja, várias vezes a gente precisa guardar uma informação num arquivo de texto, e aí, depois da gente desenvolver o nosso código, nós podemos ficar com muitos arquivos ali de rascunho que não servem para nada. Então para facilitar a sua vida e deixar a sua pasta mais organizada, você pode deletar depois todos os arquivos que você não precisa mais. Por fim, você pode também usar o comando form, que a gente não vai usar nesse curso aqui, mas só para vocês estarem informados do que ele faz, ele especifica a formatação do arquivo. O default dele é o formatted, ou seja, você consegue ler o que está escrito naquele arquivo de texto. Agora, você pode dizer form igual a unformatted, e aí ele lê e escreve praticamente em formato binário. Você não vai conseguir ler o conteúdo daquele arquivo, mas o computador consegue. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o arquivo ele vai ficar muito menor em tamanho. Então, quando você trabalha com um volume de dados muito grande, o que acontece? Se você usar esse unformatted, um arquivo de 1 GB ele pode cair para 200 MB, uma redução de 70% a 80% no tamanho do arquivo, o que significa um ganho de performance enorme. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele programa Pitágoras, que a gente não programou ele aqui, e vamos programar ele agora, fazendo o seguinte, nós vamos ler A e B da tela e vamos escrever C na tela, que é
que já é uma primeira modificação. E depois nós vamos pegar esse programa e fazer um programa Pitágoras 3, onde nós vamos ler A e B de um arquivo in.dat e escrever o C no arquivo out.dat. Então nós teremos esse programa aqui, o Pitágoras 2, onde nós lemos da tela, certo? Aqui nesse comando read, nós podemos escrever na tela só para dar uma indicação para o usuário, e depois fazer as contas e escrever na tela. Eu não vou programar esse programa em específico, porque eu já vou direto para o programa 3. Tá? O programa 3 ele já possui todos os comandos aqui para a gente ler de um arquivo e escrever em um arquivo. Então vamos fazer esse programa aqui. Vamos abrir um novo arquivo, salvar ele como Pitágoras 3.f90. Vamos escrever o programa. Então aqui já coloquei o programa para a gente, ok? Nós temos aqui os seguintes comandos. Nós temos aqui a leitura, certo? Ele está abrindo o arquivo e fechando para poder ler os valores de A e B. E nós temos aqui o valor de C calculado, certo? Só que em vez de botar 0,5, eu botei 5.d-1, só para vocês verem que é a mesma coisa. E por fim nós abrimos o arquivo out.dat e escrevemos o valor de C. Repara que aqui em cima eu usei Unity 10 e aqui embaixo estou usando Unity 11 só para não gerar confusão. Se eu quisesse botar 10, 10 e 10 aqui, aqui e aqui, eu poderia sem problema nenhum. Então agora vamos compilar o código. gfortran Pitágoras 3-C gfortran Pitágoras 3.o-o Pitágoras 3. Se eu rodar o código agora, eu vou encontrar uma mensagem de erro. Por quê? Eu não tenho esse arquivo in.dat. Eu até tenho ele do meu exemplo passado, mas ele não tem a minha informação, ele só tinha um valor qualquer aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso abrir esse arquivo in.dat e modificar ele. Eu posso até vir aqui em Open, abrir o meu arquivo in.dat. E aqui eu tenho esse 1.0. Vamos fazer o seguinte, vamos botar 3 e 4 aqui para ele dar uma hipotenusa igual a 5. Então eu posso fazer assim, ou eu posso fazer 3.d0 e 4.d0. Se eu tentar rodar o meu programa agora, repara que ele rodou. E se eu olhar a pasta, ele gerou um arquivo out.dat. E se eu olhar o conteúdo desse out.dat, eu tenho o meu 5. Ok? Agora, eu poderia ter feito o seguinte, em vez de botar esse read A, B, eu poderia ter feito um read aqui para o A e um outro read para o B. Certo? Eu poderia ter programado assim. Nesse caso, ele vai ler uma linha e depois ele vai ler a outra linha. Então, se eu quiser ficar consistente, quiser que meu programa funcione, eu preciso botar esse 4 na segunda linha. E aí, se eu compilar meu programa agora, de novo eu tenho o meu resultado. Funcionou e está tudo certinho. Ok? Agora, e se eu quiser evitar esse tipo de mensagem de erro aqui? Vamos supor que eu quero que o Fortran me avise se o arquivo já estiver lá, ou, por exemplo, se eu não quiser sobrepor um arquivo .out, por exemplo, o meu arquivo out. Eu posso voltar aqui e ver o seguinte, eu venho nele aqui e boto vírgula status igual a new. Só que repara o seguinte, se eu rodar, eu já tenho um out.dat aqui, e o Fortran vai ver que esse arquivo está aqui e ele vai reclamar. Vamos ver o resultado que vai acontecer. Viu? Ele reclamou. Esse arquivo já existe. Isso aqui é muito útil porque, por exemplo, você pode ter um programa que demora muito tempo para rodar e ele guarda o resultado num arquivo de texto. E aí você, sem querer, roda de novo e esquece de pegar esse resultado, você evita que o teu resultado que demorou um tempão para calcular seja perdido com esse tipo de coisa aqui. São comandos que você não precisa colocar, se você não aprender nenhum status não tem problema nenhum, mas conhecer eles vai ajudar você a tornar o seu código mais robusto. E aqui nós temos um exemplo do que acabou de acontecer, só que é aplicado para o arquivo in.dat, onde nós temos a exata coisa acontecendo. E aqui nós usamos o código ER, certo? Porque nós podemos fazer o seguinte, se der erro aqui, por exemplo, por causa desse status,
ele joga para essa linha só para escrever que esse arquivo em .dat não existe. Se você quiser deixar o seu programa mais redondo, por exemplo, para entregar para alguém usar. Então nós temos essa comparação aqui. Nós temos um erro esquisito na tela que uma pessoa leiga pode não entender, mas a pessoa ela pode entender isso aqui. Ó. Você precisava criar um arquivo de texto para poder botar os resultados. Então é assim que você trabalha com entrada e saída de dados no Fortran de um modo geral. Por fim, vamos falar rapidamente sobre formatação de dados para fazer o seguinte. Vamos considerar que nós queremos vender um software baseado em Fortran para alguma empresa que esteja trabalhando com um problema de engenharia específico. E aí você quer formatar os seus dados para que não apareçam vários números desnecessários na tela. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar o número inteiro e dizer com quantas casas você quer escrever esse número inteiro. Da mesma forma que nós associamos uma unidade a um número, nós também podemos associar o formato a um número, certo? E aí eu poderia fazer o seguinte, eu poderia botar esse 20 aqui, por exemplo, FMT igual a 20, e escrever aqui que esse formato é dessa forma aqui. Então eu mando escrever write n, mas ele vai escrever na tela o que? Você digitou e o número. Vamos ver o resultado aqui, por exemplo, que aconteceria. Só que eu botei i3 ali para botar um inteiro com 3 casas, certo? Então eu posso escrever de 1 até 999. Então nós temos esse exemplo aqui, ó. 10 ele escreve, 100 ele escreve, o 1000 ele já não escreve. Okay? Então existe uma certa possibilidade de overflow aqui, embora não seja tecnicamente overflow. Tá? É simplesmente que o número ele não é representável na formatação que nós demos. Então nós temos aqui as regras de formatação geral, que eu não vou entrar em muito detalhe, porque como aqui é um curso introdutório a Fortran, nós estamos preocupados em obter os resultados dos métodos, ao invés de ficar formatando os resultados. Mas eu vou entregar aqui nesses slides para vocês a fórmula geral para poder fazer essa formatação. Okay? Então tem um exemplozinho que vocês podem fazer depois para poder testar os vários tipos de formatação, certo? Ponto flutuante, de engenharia, científico, etc. Inclusive na documentação em Fortran que você encontra na internet, você pode obter uma tabela que ensina você a usar essa formatação. Ok? Então nós chegamos ao fim da aula. Essa foi a última aula prática do curso, onde nós estamos vendo explicitamente programação em Fortran. A partir da próxima aula nós vamos ver comandos da programação em Fortran, mas nós vamos aplicar a problemas de engenharia. E aí nós vamos tentar passear pelos métodos que nós estamos vendo nesse curso. Nós vamos ver um problema de cálculo de raiz de equação não linear, depois vamos pegar um problema de integração numérica ou de interpolação, até chegar no final do curso, que é a parte de equações diferenciais ordinárias e de soluções de sistemas lineares. Então é isso e até a próxima aula.